Só a título de curiosidade, a ciência hoje nos diz que o universo tem cerca de 15 bilhões de anos aproximadamente e que a Terra é mais jovem, tem 4,5 bilhões de anos e que as galáxias, não é? Todo o universo está numa constante dinâmica de transformação para que haja uma renovação, porque tudo é dinâmico no universo, nada está parado, nada está estagnado. Então, para que haja essa renovação, é preciso que haja a destruição também. É como nós vamos arrumar a nossa casa, é necessário que a gente desarrume tudo para poder. Temos aqui uma arquiteta que pode nos confirmar isso daí, para a gente arrumar a casa, dar uma nova feição a ela, de mais conforto, de maior bem-estar para aqueles que dela desfrutam. É necessário que a gente desarrume tudo para poder fazer uma nova arrumação, colocando as coisas, descartando o que não está sendo útil e tal. E a ciência nos diz que as galáxias, e comprova isso, que as galáxias estão em constante choques, né? E de cada choque que acontece, surgem da destruição dos sóis, dos planetas que compõem essas galáxias, surgem novos sóis, novas estrelas, nova configuração, né? Para que o mundo continue na sua caminhada, o universo continue na sua caminhada de transformação, de renovação. Interessante é que a ciência tem esse olhar a partir de pouco tempo atrás, a partir do desenvolvimento de telescópios mais potentes, de observações mais acuradas do universo, mas a doutrina espírita nos afirma isso já há cerca de 150, 160 anos, né? A doutrina nos mostra isso, e dizendo e afirmando que os mundos em que Jesus passou pela fase pela qual nós estamos passando no momento, há 4,5 bilhões de anos atrás, eles já não mais existiam. Já havia acontecido essa destruição pelos os choques, né, dessas galáxias. É uma coisa maravilhosa, não é? Então estamos nós aqui trilhando o mesmo caminho que Jesus trilhou e que todos os outros espíritos da mesma evolução de Jesus, ou mesmo aqueles outros que habitam outros mundos, outros páramos que não esses nas nossas imediações, também atingiram e provavelmente, né, isso não há, essa reflexão nossa, não há em nada nela que diminua, não é, o nosso amor, nem a qualificação de Jesus, mas é possível que haja outros milhares, milhões de espíritos que tenham atingido a mesma evolução do Mestre, ou talvez até mais, não é verdade? Porque essa nossa ascensão espiritual, ela é infinita. Nós caminhamos em direção ao Criador e possivelmente outros haverão de ter feito essa caminhada, né, até mais além do que Jesus a tenha feito.
Entretanto, ele representa para nós o ápice dessa evolução, dessa iluminação interior. Jesus é para nós vamos ver mais adiante, o modelo, né, a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos ter como mestre, como guia espiritual. Então, nós estamos estudando, vendo aqui o tema fora da caridade não há salvação. Em que circunstâncias Kardec, digamos assim, cunhou essa frase? Naquela época da origem, né, da doutrina dos espíritos, a igreja tinha uma frase similar que dizia: fora da igreja não há salvação. Era uma coisa, uma mentalidade que eu imagino que hoje não tenha mais lugar no seio da Igreja Católica, não é? Porque era uma coisa muito pouco democrática, né? E meio exclusivista e de pouca racionalidade, mas o fato é que isso existia. E sendo a caridade, segundo Jesus, segundo o Evangelho e segundo os nossos benfeitores espirituais, sendo a caridade o caminho exclusivo para a gente chegar à plenitude, à salvação, nós vamos ver o significado da palavra salvação para nós espíritas. Kardec, então, colocou para nós essa frase que traduz de uma maneira tão clara como é a doutrina espírita, tão objetiva e tão sábia. Fora da caridade não há salvação. Uma maravilha, porque estende a todos nós, independente de credo, independente de compreensão da vida, independente de segmento religioso a que nós nos filiemos, nos coloca a todos em igualdade de condições, de possibilidades de atingirmos isso que é fatal para nós, não é? Mais cedo ou mais tarde. Desde aqueles que se encontram nos mais altos níveis de evolução espiritual, àqueles outros nossos irmãos que ainda se encontram às voltas em busca da compreensão da vontade do Pai, muitas vezes trilhando o caminho da criminalidade, do ódio, do rancor, promovendo a desarmonia, a morte, não é? A submissão do outro aos seus caprichos, ao seu egoísmo. Então todos eles, e nesse contexto nós nos colocamos, a todos nós, haveremos de atingir esse propósito maior, não é? Eu, uma certa ocasião, não estamos fazendo críticas, mas estamos fazendo uma reflexão, fui a um batizado da filha de uma sobrinha, e tinha muita gente lá na solenidade, e após o ato, né, do batismo, a pessoa que estava fazendo a pregação, ela fez referências àqueles que haviam sido batizados e disse assim: vocês até agora eram criaturas de Deus, mas a partir desse momento vocês se tornaram filhos de Deus, né? Então a gente vê como a gente ainda pensa de uma forma tão exclusivista e ainda tão pequenina, né? É preciso um ato exterior, né?
para que a gente se torne filhos de Deus? Nós não sabemos que não é essa a realidade. Todos nós somos igualmente filhos de Deus, criaturas divinas e filhos dele. Jesus, no Pai Nosso, ele nos diz, Pai Nosso, conforme o título da oração nos sugere. E Jesus ali não faz nenhuma condição, ele não exterioriza nenhuma condição para que a gente seja filho de Deus. Todos nós, sem exceção. Inclusive Jesus, há quem pense que Jesus é Deus, mas Jesus é um irmão nosso, ainda caminhando para os braços do Criador, só que muito além de nós, não é? Mas ele se coloca igualmente como a nós todos, como filho do Pai. Então, fora da caridade não há salvação. Então, o que é a caridade? O que é que significa para nós a caridade? A caridade é o amor em movimento, é o amor na sua manifestação. Assim como o sexo é uma manifestação da nossa sexualidade, a caridade é uma manifestação do amor. É o amor se manifestando, é o amor se materializando através de ações nossas, quer no campo da caridade material, quer no campo da caridade moral, né? E qual é o verdadeiro sentido da caridade como a compreendeu, como a compreende Jesus? Então nós nos reportando ao Evangelho segundo o Espiritismo e ao livro dos Espíritos também, nós vamos encontrar uma bela conceituação, um belo ensinamento dos nossos benfeitores espirituais, quando eles respondem a uma indagação de Kardec. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E eles dizem, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É o nosso famoso BIP. Esse BIP me auxilia muito, viu? Porque eu não tenho uma memória muito boa e eu não conseguia memorizar essa resposta. E o BIP, que traduz isso daí, veio exatamente me auxiliar, e eu acho que também a vocês, a nos lembrar dessa conceituação que os Espíritos nos trazem. É o B de benevolência, o I de indulgência. Oi, desculpe. E o P do perdão. Então está aqui posto para nós o significado da palavra caridade. E qual o sentido das palavras de Jesus no que se refere à caridade? Jesus traduziu bem para nós com a frase: amai-vos uns aos outros como irmãos. É essa a verdadeira caridade, o amor que a gente deve ter um para com os outros. Ver nos nossos irmãos companheiros nossos de jornada, que como nós estão buscando a luz, né? Estão buscando a iluminação interior. Alguns de nós, e eu me incluo entre eles, às vezes eu comento isso, eu sou como o girassol, fico buscando a luz, né? O girassol fica para onde o sol vai, o girassol vai buscando a luz.
comigo acontece o mesmo, só que o girassol não sai do canto e eu também fico preso no canto. Fico sempre buscando a luz, mas sem me deslocar em direção a ela. Já outros dos nossos amigos, dos nossos companheiros de jornadas, já conseguem dar passos mais adiante, né, no sentido de colocar, de interiorizar, de colocar essa luz no coração, nas ações, no proceder. Então, amai-vos uns aos outros, essa a máxima que Jesus sempre nos deixa como ensinamento. E ele acrescenta mais, não é? Como eu vos amei. Será que isso é impossível? Porque Jesus foi o exemplo maior do amor a todos nós, à humanidade, né? E ele deu prova, né, em todos os instantes da sua caminhada entre nós, né? Inclusive culminando com aquelas passagens no Calvário em que ele pede ao Pai que perdoe as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, é uma grande prova de amor, não é? Olhar a cada um de nós como nosso irmão, como pessoas dotadas de defeitos, de dificuldades, mas também com virtudes, com qualidades, não é? Ansiosos por se tornarem melhores. E o que é a salvação dentro desse conceito da doutrina espírita? Bom, o Emmanuel traz para nós esse esclarecimento. Salvar é levantar, iluminar, ajudar, enobrecer. E salvar-se é converter-se à ação no bem, extinguindo o mal no mundo. Será que a gente pode extinguir o mal no mundo? Nós somos tão pequeninos, não é? Mas o mal no mundo, ele só poderá ser extinto quando nós, individualmente, o extinguirmos de nós mesmos. Então, quando a gente procura se melhorar, se transformar, a gente está dando uma contribuição também valiosa para isso aqui, olha, para extinguir o mal no mundo. Então, nós estamos fazendo a parte que nos compete, que nos cabe. Interessante que, ao fazermos isso, a gente se converter à ação do bem, quando nós buscamos isso daí, a gente automaticamente leva conosco outros irmãos nossos, não é? Esse exemplo, ele tem uma força muito grande. Alguém disse que as palavras esclarecem, mas o exemplo, ele arrasta. Nós lembramos de Jesus e o seu exemplo, dado há 2000 anos atrás, servem para nós como um referencial, como um elemento motivador da gente se doar, buscar se doar pelo menos a essa causa do amor. Temos também tantos exemplos aqui mais próximos de nós, né? Às vezes criaturas que estão tão próximos a nós, que dão esse exemplo, né, para nós, sem nenhum propósito, né? Aquilo se exterioriza de uma forma espontânea, anônima, mas que contagia a nós. Não é preciso a palavra, não é preciso que a gente exalte,
mas todos nós estamos, consciente ou inconscientemente, a observar a ação dos outros e a sermos influenciados por essa ação, por esse comportamento. Assim como também nós influenciamos os outros, positiva ou negativamente. Daí a importância maior daquele ensinamento de Jesus, da necessidade da oração e da vigilância, porque nós estamos constantemente a influenciar e a sermos influenciados. Numa certa ocasião, nessa época eu estava trabalhando no centro da cidade, isso não faz muito tempo. Eu passava por uma rua e lá tinha uma loja que fabricava bolo. E aquele cheiro do bolo, ele era irresistível. E de vez em quando eu parava lá na saída do trabalho para comprar um bolinho daqueles, só pelo cheiro do bolo. E numa certa ocasião, eu cheguei lá e falei para o vendedor, olha, eu queria esse bolo, era um bolo de um determinado sabor. Aí o rapaz, deixa eu terminar de atender aqui ao outro cliente, que eu já comecei, depois eu embrulho o bolo para você. Tá bom. Aí nesse ínter chega uma senhora de uma condição aparentemente assim muito simples, aí disse para o mesmo vendedor, apontou para o meu bolo e disse, eu quero aquele bolo dali. Aí o rapaz disse, olha, ele pediu primeiro aquele bolo, eu tenho, mas no outro sabor. Aí eu digo, não, pode atender a ela. Aí ela disse, não, fique para o senhor. Aí ficamos nessa troca de gentileza, né? Até que ela tirou de dentro da bolsa uma fotografia de um filho seu, de cerca de 30 anos aproximadamente. Enquanto o rapaz atendia outro cliente, nós ficamos conversando. E ela disse, olha, esse aqui é meu filho, filho único. Mas o aspecto do rapaz era horrível, as mãos deformadas, um olhão enorme, aquele ar assim de pânico, de medo, não é? Uma coisa... E ela dizendo, olha, esse meu filho é tudo para mim. A minha vida ocorre em função dele. Ela depois concordou em levar o bolo todo, né? E depois ela queria que a gente dividisse. Eu digo, não, leve o bolo todo. Aí ela disse, se eu chegar em casa e colocar esse bolo num lugar acessível a ele, ele vai lá, pega o bolo, destrói todo, ele não come o bolo, ele esfarela tudo com as mãos, joga fora, enfim. Aí ficou para mim um exemplo, né? Uma senhora tão singela, e eu não via nas feições dela nenhum sentimento de sofrimento, de dor, né? De revolta com a vida, né? De amor pelo filho. Então, quantas pessoas anônimas estão como aquela senhora, né, se dedicando e dando para nós esse exemplo, né, de renúncia, de amor ao próximo. E nós, quantas e quantas vezes nos flagramos revoltados, às vezes com pequenas dificuldades que a vida coloca com um propósito de crescimento para nós, não é? A vida não coloca nada para nós como objeto de martírio, de fazer sofrer, de fazer doer. Não é isso que a vida quer, não é isso que Deus quer para nós. Deus quer a nossa felicidade, Deus quer que a gente cresça, que amadureça, que compreenda mais a vida, não é? O nosso valor como criatura, como filho de Deus, o valor dos outros, não é? Se reconhecer potencialmente como
não como uma criatura inferior, indigna, né? Os momentos de dificuldades pelos quais nós estejamos passando, quer do ponto de vista da dor, né, do sofrimento, saúde, problema familiar ou coisa que o valha, ou problemas materiais, eles têm um propósito maior, que é o da nossa elevação espiritual. E a gente compreendendo assim, a gente vai ser mais feliz. Esses problemas vão se tornar menorzinhos. Bezerra de Menezes nos diz que aqueles seguidores do Evangelho não estão isentos das dificuldades que o nosso mundo, o nosso planeta reserva para nós. Ao contrário, né? Ao contrário. A gente vê o seguinte, que aqueles que procuram vivenciar o amor são os que mais, entre parênteses, entre aspas, são os que mais sofrem. São aqueles que têm uma saúde precária, muitas vezes, têm uma carga de responsabilidade no âmbito familiar muito grande, muito pesada, né? Carrega, né, em volta de si, em diversas situações, pessoas ali a apontar as dificuldades, às vezes a injuriar, né? São essas, digamos assim, vamos dizer assim, vamos usar uma linguagem para que a gente possa compreender. São esses os benefícios que o Evangelho traz para nós. Mas será que isso não é masoquismo, não? Não é não, masoquismo. É porque quando a gente tem tudo fácil, tudo arrumadinho, tudo prontinho, quando a gente não tem dificuldades, a nossa tendência natural é de acomodação. A gente não sai do canto. O Chico, ele dizia, ai de mim se não fossem as dificuldades. Ai de mim se não fossem aqueles que se tornaram gratuitamente meus adversários. Ele tinha um padre lá, um Pedro Leopoldo, que criticava muito o Chico, que, né, medo enorme do espiritismo e coisa do diabo e tal. E o Chico depois dizia, eu agradeço muito ao pároco fulano de tal, porque ele muito me ajudou ao me criticar, ao me tornar vigilante nas minhas ações, na minha fala, no meu proceder. São os nossos melhores professores, são os nossos censores, né? São aqueles que apontam os nossos equívocos, as nossas falhas, porque os amigos, normalmente, eles omitem. E até pela amizade, muitas vezes, eles nem enxergam em nós o quanto nós somos carentes de compreensão, né? de mais conquista, de virtudes, porque nós próprios não enxergamos os nossos defeitos. Quando eu comecei, né, a estudar a doutrina espírita e tal, eu passei a frequentar aqui essa casa. Isso já tem 37 anos, quase a idade do Márcio, não é, Márcio? Você é um pouquinho mais novo, viu? E eu empolgado, né? Eu lia muito, passava noite lendo, aquele entusiasmo todo, e com uma visão, digamos assim, parcial da doutrina espírita. Então eu achava que todo espírita, com toda aquela ferramenta em mãos, os espíritas eram anjos todos. Aí eu comecei a frequentar aqui, foi a primeira casa e a única até hoje. E quando eu cheguei aqui com a convivência, foi uma decepção muito grande,
porque eu esperava encontrar aqui um monte de anjos, um monte de anjos sem asas, as asas todas escondidas por baixo da roupa, né? E com a convivência a gente vai vendo que não são anjos, né? São pessoas iguais a todas as outras, com virtudes e com defeitos também. Mas a decepção maior veio depois, quando eu me descobri também que eu não era um anjo, que eu me achava um anjo, repleto de virtude, né? Só faltava para mim aquela coroazinha, mas o resto eu já tinha. Mas com as luzes da doutrina espírita, né, com o modelo que o Espiritismo nos dá como referência e como proposta de vida, que é Jesus, e na medida em que a gente vai estudando o Evangelho e compreendendo melhor, né, o que nós podemos e devemos alcançar como transformação interior, aí eu fui me conhecendo melhor e fui vendo que eu não tinha nada de anjo também. Foi muito triste para mim tomar ciência dessa realidade, mas ao mesmo tempo muito motivador, né? Tem uma reflexão, uma figura usada por Sai Baba, que ele diz o seguinte: se você tem um ambiente fechado, às escuras, se você entra ali, você não vai perceber nada de sujeira, de impureza. Mas se você acende uma vela, aí você já começa a ver alguma coisa naquele ambiente, né? Sujeira, poeira, os objetos maiores você já enxerga. E se você coloca uma luz muito forte, aí sim, aí você vai ver o quanto o ambiente está sujo e contaminado, né? O ambiente ali fechado. A mesma coisa acontece com a gente. Na medida em que a gente vai se conhecendo e tendo como referências Jesus, e mais próximo de nós, também referências maiores, mas que também são referências, aí a gente vai vendo o quanto nós temos por expurgar de nós, do nosso íntimo, tanta coisa, não é? Tanta coisa ainda que a gente traz de um passado muito distante e que estão cristalizadas no nosso íntimo. E como dizia um amigo, ele dizia o seguinte: ainda bem que a doutrina espírita nos oferece uma marreta e uma talhadeira, né, para a gente ir despregando de nós essas coisas que são maléficas, né? Porque para extraí-las de nós é muito difícil, dada a convivência que a gente tem com elas, o apego, porque elas são tentadoras, elas nos levam à acomodação, né? A gente está numa zona de conforto, então a gente não quer se desfazer de tudo isso que está dentro de nós, impedindo com que a gente avance, com que a gente vá mais adiante. E esse movimento de mudança, ele requer muito trabalho. E não é algo que se faça de uma hora para outra. Às vezes a gente vê alguns companheiros nossos de outros ideários religiosos, não é? Eu conheci Jesus e me transformei, me salvei, sou outra pessoa. Muito bom isso, não é? Mas a gente sabe que essa caminhada não é assim tão simples e tão fácil. Você conhecer Jesus é um grande passo para a gente se transformar, se a gente conhecer os seus ensinamentos e procurar vivenciá-los. Aí representará muito para nós. Então, Emmanuel traz para nós esse conceito de salvação. Então, salvar para nós não é um ato, a salvação não é um ato
que culmine com a adesão a uma determinada crença religiosa, ou que ele aconteça com a morte biológica do nosso corpo, não é? Físico. Salvar-se para nós é um processo, e um processo infinito de transformação e de iluminação. Em outras palavras, a gente não pode ficar triste com isso, não. A gente nunca vai se salvar plenamente, porque a evolução ela é infinita. Deus é infinitamente puro, justo, amoroso, bondoso, inteligente, e a gente está caminhando em direção a isso. Só que isso aí é infinito, né? Então, nós estamos, na verdade, sempre nos salvando, ou seja, a gente está sempre evoluindo. Ninguém dorme, vamos dizer assim, um demônio e acorda no outro dia um anjo. Nós não desencarnamos e nos acordamos na espiritualidade um arcanjo. Não é assim. Nós nos acordamos tal qual nós somos, levando todas as nossas mazelas, as nossas virtudes, né? Vamos sentir os benefícios daquilo que a gente fez de bem, de amor, né? De caridade, de busca de transformação íntima. O que vai nos favorecer é isso. Os nossos títulos, as nossas filiações a credos religiosos, as nossas convicções religiosas, pouco ou nada irão somar para nós, se nós não traduzirmos isso em ação, né? Em ação, em direção ao bem e ao amor. Então Jesus é o nosso Salvador, porque ele veio nos trazer o Evangelho, veio nos trazer o exemplo, veio nos trazer o que a gente precisa para essa nossa caminhada. Mas como será isso? E antes de Jesus, aqueles que passaram por aqui, como será a situação deles diante da justiça divina, digamos assim? Primeiro que eles éramos nós, né? Éramos nós desfrutando de outras experiências reencarnatórias. Depois, Jesus, na condição de governador espiritual, ele sempre se fez presente na atmosfera psíquica do nosso planeta, nos auxiliando, né? Mandando, coordenando esse trabalho da nossa salvação, do nosso crescimento, enviando os seus prepostos, nos trazendo luzes, nos trazendo exemplos, nos trazendo o conhecimento em todos os campos da arte, da cultura, da ciência, da vivência, da religiosidade, né? Isso vem desde as mais priscas eras, né? Os espíritos que passaram por evolução noutros orbes, a gente lembra aqui dos exilados de Capela, é um exemplo, que vieram trazer para nós, lá em Capela, na Cocheira, na constelação de Cocheira, eles eram espíritos, digamos assim, que resistiam à evolução espiritual, de conformidade com a evolução daquele mundo. Mas comparados com a nossa evolução aqui no planeta Terra, eles estavam muito mais avançados do que nós. Então esses espíritos foram degradados de lá
vieram para aqui nos trazer uma contribuição valiosa, né, em todos os setores da vida humana. E a gente vem caminhando assim, até que Jesus esteve aqui presente entre nós, há 2000 anos atrás, né? Ele não delegou essa missão a um preposto seu, né? Ele quis vir pessoalmente, a missão era de tamanha envergadura, e os Espíritos nos informam o seguinte, que aqueles espíritos que já atingiram a condição de espíritos crísticos, eles não mais falham, mesmo quando encarnados, eles não falham, enquanto nós outros, a gente está sujeitos a tropeços, a falhas, a equívocos. Então Jesus não quis delegar essa missão de trazer o Evangelho, porque o Evangelho não foi só um conjunto de ensinamentos trazidos pelo Mestre, porque as palavras, com certeza, elas se perderiam no eco, no vácuo dos milênios, né? Mas a força maior estava na vivência desses ensinamentos de Jesus, né? Foi a grande força, coisas maravilhosas a gente tem aí de tantos outros companheiros nossos, mas deixam de ter peso, a força, porque falta o exemplo, que é a grande força, porque o Chico, né, os livros trazidos pelo nosso irmão querido Chico Xavier, que são de uma importância imensa para nós, que a gente ainda, por não conhecê-los na sua profundidade, né, a gente ainda não os compreende, mas já quem deslumbre isso daí, por que dessa força dessas obras do Chico? Foi porque ele vivenciou, procurou vivenciar, né? O Chico não se limitou a psicografar os livros, mas ele foi além. Na sua condição de espírito em evolução, ele procurou dar o máximo de si para vivenciar o Evangelho na sua plenitude. Então aí é que reside a força, né, dos livros. As palavras são belas, mas se elas não tiverem por trás uma sustentação moral, uma sustentação que dê embasamento a elas fenecem, elas se perdem no tempo. Então Jesus é o nosso governador, não é? Ele se fez presente aqui desde sempre, não é? Desde a formação geológica do nosso planeta. E ele é para nós o nosso modelo e guia. Está lá no Livro dos Espíritos, talvez seja uma questão que todo mundo conheça, né? Questão 625, até por ser a menor respostazinha lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou. E a pergunta de Kardec é muito interessante. Ele diz: qual é o modelo que Deus tem nos dado? Ele não disse que nos deu, né? Ele disse que tem nos dado como quem Deus tem nos dado como modelo e guia espiritual. E os espíritos respondem simplesmente assim: Jesus. Só uma palavra, sem maiores arrodeios, sem maiores considerações. E essa orientação de Jesus, ela é maravilhosa, né? Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Aqui está a importância da caridade, né? Do amor, né? Dessa grande realidade que o Espiritismo nos traz. Deixa eu ver aqui o que foi que houve, que travou. Não.
E Jesus ainda, para nos deixar claro o sentido da palavra salvação, ele nos diz assim: a cada um segundo suas obras. Jesus condiciona tudo, né, a essa lei que o Espiritismo chama de ação e reação, ou causa e efeito, que é uma lei universal. A cada um de nós, segundo aquilo que nós fazemos. Não é aquilo que nós professamos, que nós dizemos, que nós achamos bonito, não é? Chega, meu Deus, louvado seja Jesus e tal, glorificado seja Deus. Maravilhoso isso, né? Porque cria em nós um sentimento de aproximação com o divino. Mas só isso é muito pouco, muito pouco. Se a gente não traduz isso daí em ação, em obras, em vivência, fica vazio. E Jesus diz isso: a cada um segundo as suas obras. Aí vamos transcrever aqui uma parte daquela carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta. Paulo, primeiro, ele nos fala sobre a fé, a esperança e a caridade. Faz considerações a respeito dessas três virtudes. Aí ele diz o seguinte sobre a caridade: a caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, nem se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se melindra e nem se irrita com nada. Não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Então, isso é, a gente lendo essa carta de Paulo, é belíssima, né? Ela na sua íntegra. E aqui está Paulo, como o grande apóstolo, deixando para nós bem claro o valor da caridade, o valor do amor. Vamos ver se ele avança aqui. Avançou. Então, mandamento maior que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus sempre fazia referência, né, a essa necessidade do amor a Deus e do amor ao próximo, porque a gente não pode amar a Deus se a gente não amar o próximo. É como diz o Emmanuel. O Emmanuel nos diz assim: o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Então não adianta eu estar glorificando Deus, Deus nas alturas, o maior, o melhor, o rei, e se eu tiro a ponte que me liga a Ele, que é o próximo, né? Não adianta. Então eu tenho que valorizar essa ponte, tenho que amar, porque é ela que nos dá esse retorno, nos tornando capazes de amarmos a nós mesmos e amarmos a Deus. O próximo é a grande sacada, vamos usar uma linguagem dos jovens, né? É a grande sacada para a gente crescer e ser feliz. E Jesus deixa claro na passagem, aquela passagem lá do bom samaritano: já estou sendo cobrado. Ali a gente tem uma pessoa que fica com um relógio ali mostrando toda hora. Então tenho meio minuto somente, né?
quando Jesus nos fala claramente quem é o nosso próximo. E aí ele conta uma historiazinha bem simples, que ia um senhor fazendo uma viagem, né? Ele usa o termo descendo de Jerusalém para Jericó, não vamos tecer considerações acerca da palavra descer. E ele essa parábola é conhecida, né, de todos, a gente está só lembrando rapidamente. E esse senhor, ele é agredido, né, saqueado pelos vândalos, por alguns bandidos que levam todos os seus pertences e os deixam exaurido lá, inconsciente, né? Tal os danos físicos causados a ele. E passa um samaritano e não dá nenhum valor àquele que se encontra ali estendido. Passa um sacerdote e igualmente também não dá nenhuma atenção à dor, não se sensibiliza com a dor daquele que ali está. Mas passa um samaritano e se compadece, né? E pega aquele senhor, presta-lhe ali os socorros primeiros e o leva até uma hospedaria e pede para que o dono cuide dele, faça as despesas necessárias para a sua recuperação e na volta ele pagaria todas aquelas despesas. E Jesus pergunta qual dos três foi o próximo, daquele próximo ali caído, né? Então Jesus não fez nenhuma consideração sobre o que estava caído, quem era ele, a religião, a sua condição social, a sua origem, nada disso. Jesus não usou nada para identificar, para qualificar aquele que foi vítima daquele assalto, né? Então não nos importa quem esteja sofrendo. Ainda a gente critica, a gente observa, analisa, né, e faz muitas vezes resistências em ajudar, porque o fulano se conduz de tal forma. E Jesus não faz isso. E ele dá mais outro exemplo, ele faz referência aos outros dois primeiros, aos levitas e ao sacerdote, que conheciam a lei mosaica, né, que eles chamavam de lei, a Torá, né, eram conhecedores profundos. No entanto, eles não colocaram em prática o que eles sabiam. Mas o samaritano, os samaritanos eram um povo que era tido como uma subclasse pelos judeus, né? Os judeus tinham uma rejeição aos samaritanos pelo que eles haviam sofrido no passado, né? Como na condição de vítimas dos samaritanos. Mas Jesus pega e elege esse indivíduo que era mal visto, malquisto, e Jesus era um judeu, né? E elege como aquele que foi um exemplo para nós. Bom, e Emmanuel nos conceitua aqui de forma mais própria a missão de Jesus, quando ele diz: salvou-nos o Cristo ao ensinar como reerguer-nos da treva para a luz. Então é essa a grande missão de Jesus, de nos dar o caminho, não é? o roteiro, o exemplo, as luzes necessárias para que nós nos salvemos. Não é ninguém que vai nos salvar. É uma tarefa exclusiva nossa que nós não podemos terceirizar. Nós podemos ser ajudados, mas terceirizar essa responsabilidade, não. E a gente encerra deixando aqui um ensinamento de Jesus, que nunca é demais a gente relembrar.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Obrigado pela paciência e pela caridade que vocês tiveram comigo esta noite.